O que eu quero falar com vocês hoje, nesta manhã de domingo, é sobre o segredo do poder de Jesus. Muitas pessoas perguntam, mas Jesus era filho de Deus, ele tinha todo o poder, ele veio até a terra e então as coisas aconteciam. Mas se nós formos observar as Escrituras, havia um segredo desse poder de Jesus. Não era simplesmente porque ele era filho de Deus, filho de Deus Altíssimo, na terra ele era praticamente o próprio Deus, que as coisas aconteciam do dia para a noite. Jesus tinha um relacionamento muito importante e muito estreito com o seu Pai, o nosso Pai, o próprio Deus. Esse relacionamento com Deus é que realmente determinava o grau de poder que Jesus tinha ou não tinha. Tanto é verdade que, quando ele começou o ministério dele, apenas 3 anos de ministério aqui nessa terra, grandes coisas começaram a acontecer depois que ele começou a fazer algo que vocês vão aprender aqui hoje. Claro, Jesus já fazia, claro que Jesus tinha todo o entendimento, mas ele entendeu que o relacionamento com o seu Pai, mesmo à distância e mesmo perto ao mesmo tempo, Deus é onisciente, onipotente e onipresente, está em todo lugar, tem todo o poder. Um dos segredos de Jesus era a oração. Jesus sempre quando saía, sempre quando fazia os grandes milagres, se vocês forem conferir nas Escrituras, ele sempre se retirava para orar. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, a palavra de Deus diz: "E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus." Em Lucas 9, 28 fala: "E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar." Em Lucas 5,16, a palavra de Deus diz que ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus, na verdade, não orava em qualquer lugar. Claro, devemos orar em todo o tempo, dirigindo o carro, trabalhando, em casa, enfim, todo o tempo devemos estar orando. Mas Jesus tinha um lugar especial para orar. Ele se retirava, ia até os montes, muitas vezes ele ia ao deserto. Por que isso? Porque ele queria, na verdade, ficar numa comunhão com Deus, somente ele e Deus. Não tem como você conversar com alguém tendo outra pessoa do lado, te perguntando coisas ou conversando. Não. Quando você está sozinho, refletindo, conversando com Deus, parece que flui melhor a oração. Parece que algo grande acontece. Por isso que quando o pastor ora aqui na frente, é muito bom que os servos de Deus, os amigos, todos fiquem em silêncio, ouvindo a oração e não orando junto. Senão vira uma confusão. E Deus é um Deus racional, não é um Deus de confusão, que um ora aqui, o outro ora lá e fica um barulho. Não, temos que ser conscientes. Enquanto ora, o outro reflete a oração que o outro está orando. É assim que é feito. A Bíblia fala, aliás, existia um homem aqui nessa terra chamado Dr. Jeff Levin. Esse médico norte-americano, ele descobriu de alguma forma que havia uma conexão divina na oração dos homens. Através de alguns testes, ele e também o Dr. Dan Benor, que era um outro grande cientista, eles eram neurocirurgiões e eles eram especialistas nessa questão cerebral. E eles fizeram alguns testes com pessoas, querendo saber o porquê que a oração realmente fazia as pessoas melhorarem, fazia com que as pessoas ficassem mais tranquilas. Esses médicos pegaram um grupo de pessoas cristãs e um grupo de pessoas que não eram cristãs. Então, eles passaram uma oração no alto-falante e com todos os seus circuitos ligados na cabeça das pessoas, começaram a analisar. Quando eles falavam que aquela oração era feita por um cristão, algo no córtex cerebral da pessoa era ativado, uma região do cérebro que jamais foi rastreada. Então, no computador eles viam o quê? Uma pequena luz no cérebro do cristão. Uma parte do cérebro que é ativada quando alguém ora. E quando você sabe que esse alguém que está orando por você, também é um servo de Deus. Já nas pessoas que não acreditam em Deus, nas pessoas que não têm relacionamento com Deus, nada aconteceu na tela do computador. E quando os cristãos sabiam que aquela oração não era feita por algum cristão, essa luz no cérebro se apagava. Por quê? É simples de entender. Deus não aceita qualquer oração. Deus aceita a oração do justo ou daquele que, mesmo não sendo justo, não tendo aceitado Jesus ainda como Salvador, mas ele busca
uma libertação para a sua vida através da palavra de Deus, através da salvação de Jesus, que morreu há 2000 anos atrás para nos libertar do pecado. Deus escuta tanta oração dos homens que Ezequias, quando o profeta Isaías chegou até Ezequias dizendo para ele arrumar a casa dele, que ele iria morrer, o rei Ezequias se voltou e começou a chorar e a orar. Até a oração do rei Ezequias nada tinha acontecido, mas quando o rei Ezequias falou: Senhor, o meu túmulo não pode te louvar. Então Deus rapidamente falou para Isaías, Isaías volta lá e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para a vida dele. As coisas aconteceram porque o rei Ezequias apenas não reclamou da situação que ele ia viver. Estava com um problema sério, talvez no estômago, como diz a palavra de Deus. Mas Ezequias aprendeu a louvar a Deus, mesmo nas dificuldades. Quando você louva a Deus mesmo nas suas dificuldades, quando você ora a Deus mesmo nas suas dificuldades, então algo grande acontece. O próprio Jesus, quando estava lá na cruz, disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus podia muito bem ter feito: Senhor, mande fogo do céu, extermine essas pessoas e me tire daqui que quero ir embora. Não. Ele orou mesmo na dificuldade e disse: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas o próprio Jesus sabia o que ia acontecer. Nem Satanás sabia o que estava acontecendo naquela cruz. Para o inimigo estava tudo feito, estava tudo consumado, ele tinha vencido a batalha, mas no domingo Jesus ressuscitou. A batalha foi vencida, não pelo inimigo, mas por Jesus. Jesus tinha algo também muito interessante, Jesus tinha compaixão das pessoas. Você quer ser alguém poderoso aqui na terra? Não digo grande em poder, fazer grandes milagres, não. Você quer ser algo poderoso aqui na terra, viver uma vida digna, uma vida calorosa, uma vida que as pessoas queiram viver ao redor de você, que a sua família o aceite melhor. Tenha compaixão das pessoas. Muito bem, não podemos ficar ajudando todo mundo, a cada sinal de trânsito, a cada um que aparece na nossa porta, mas se você não tem como ajudar financeiramente, como você não tem como ajudar com alguma coisa da sua casa, pelo menos ajude ele com palavras. Diga: eu não tenho nada para dar para você aqui agora, mas tudo que tenho eu vou te dar. A palavra de Deus. Foi isso que Pedro fez. Quando Pedro apareceu e o mendigo disse que precisava de alguma coisa, Pedro disse para ele: olha, eu não tenho o que te dar aqui, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda. Tenha compaixão das pessoas, desde o mais rico ao mais pobre, independente de cor, raça, independente de denominação religiosa. Tenha compaixão das pessoas. A palavra de Deus diz em João 11, no capítulo 11, no versículo 40, diz: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Essa passagem conta a história de Lázaro. Lázaro era um amigo pessoal de Jesus. Quando Jesus estava lá com seus apóstolos, estava lá numa boa, logo vieram falar para Jesus, no primeiro dia: Jesus, o teu amigo Lázaro está doente. Ele precisa de você lá. Jesus disse: bom, em outras palavras, hoje eu não posso ir, tenho compromisso por aqui. No segundo dia também nada aconteceu. No terceiro dia, os apóstolos perguntaram: Senhor, teu amigo Lázaro está lá? Você não vai lá? Ele disse: olha, nós não podemos ir durante o dia, mas vamos à noite. Jesus apareceu lá no quarto dia. Por que Jesus apareceu no quarto dia? Porque os saduceus da época acreditavam que o espírito do ser humano ficava no corpo 3 dias. Então, se Jesus aparecesse lá no terceiro dia e Lázaro saísse de lá dentro da catatumba numa boa, olha, não falei para vocês? Ele nem tinha morrido, o espírito estava ali nele. Mas no quarto dia, quando Jesus chegou, as irmãs de Lázaro falaram: Senhor, chegasse tarde. O teu amigo Lázaro, o nosso irmão, está morto. Então Jesus disse: eu não hei te dito que se você crer, você verá a glória de Deus? Estou falando para vocês agora. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Independe da situação que você vive, independe da situação que você está no momento, se a sua família está quebrada, se seus filhos estão fora do caminho, se a sua vida financeira está em pedaço, creiam e vocês verão a glória de Deus. Então, Jesus orou e disse: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor,
para que creiam que tu me enviaste. E tenho dito isto, clamou em grande voz, Lázaro, saia para fora. Jesus orou para que Lázaro pudesse ser revivificado naquele dia. Existiu um homem, um grande pastor aqui nessa terra, David Livingstone. Talvez alguém já viu filmes de cowboy, que apareceu lá o pastor Livingstone, talvez sim, eu já tenho visto alguns filmes assim, mas esse pastor teve uma decisão na vida dele, andar até a África e pregar o evangelho na África com muita força e ousadia. O pastor Livingstone caiu 37 vezes de malária e nunca desistiu. Andava sempre forte, era um homem fraco, franzino, mas por dentro, o pastor David Livingstone era um gigante. Não cessava de orar, orava dia e noite, completando a sua carreira, sabendo que Deus estava com ele. Ele mesmo disse, o que diz a Escritura, como falou Jesus, ei que estou convosco até a consumação dos tempos. Jesus está conosco até o dia em que esse tempo aqui nessa terra não existir mais. Jesus está conosco até o dia em que nós partimos daqui. Jesus está conosco até o resgate dele. Jesus, em outras palavras, está conosco eternamente. Desde o momento que você aceitou ele como teu Salvador, ele está com você. Mas uma das coisas impressionantes do pastor Livingstone é que ele, na verdade, ouviu falar de um outro pastor que trabalhava na China. Era um missionário. E na China, naquela época, existiam os boxers, que eram pessoas que estavam lá e matavam os cristãos de alguma maneira. Então, o pastor David Livingstone começou a orar pelo pastor Henrique Stayton. Ele orava e orava mesmo sem conhecê-lo, apenas orando, acreditando que essas coisas iriam acontecer de melhor maneira para o pastor Henrique. Orem para os pastores que vocês conhecem, mesmo que não fazem parte da Jesus Vida, não fazem parte talvez da igreja que você frequenta. Orem por todos aqueles que vocês conhecem e que vocês não conhecem. Existem pessoas que estão trabalhando hoje em favelas, pastores que têm famílias, pessoas de bem, que sentam à mesa ao meio-dia e às vezes não têm nada com que se alimentar, mas estão lá firmes, trabalhando, sem medo, enfrentando todo tipo de perigo, porque acreditam que o Deus está com eles. E o poder da oração ativa a grandeza de Deus nessas pessoas e ativa também a grandeza de Deus em nossas vidas. Nós temos que orar sem cessar. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Quando diz sem cessar na Bíblia, é sem cessar. Nós quando falamos, olha, lute sem cessar, mas na verdade a gente para um pouquinho, desiste, continua outro dia. Mas na Bíblia, quando fala tudo, é tudo. Quando fala sem cessar, é sem cessar. Orem no trabalho, dirigindo o seu carro, tomando banho, em qualquer tempo. Estejam sempre monitorando os seus pensamentos através da oração. Quando o pensamento ruim aparece, porque vimos um filme violento um dia anterior, quando o pensamento ruim aparece, porque viramos num programa jornalístico de passagem, né? Eu não vejo. E os pensamentos ruins acontecem na sua mente, é hora de parar e começar a refletir e a orar a Deus, para que o seu espírito seja mais uma vez ativado dentro de você. Quando Jesus morreu, ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância. A vida em abundância, algo em abundante na sua vida, é algo que tem de sobra. Você está usando, quando termina, você sempre tem mais, ou seja, a vida em abundância sua que Jesus deixou, não tem fim. Você pode estar triste hoje, desanimado, mas você sabe que você tem uma vida abundante. Recarregue a sua vida hoje, amanhã continue recarregando, e grandes coisas acontecerão em sua vida. Eu sei o que eu estou falando. Há alguns anos atrás, a minha irmã ainda não era casada, e você sabe como é, moça solteira, sempre gosta de dar uma volta de carro e tal, tem algumas amigas. E certa vez, ela pegou o carro da minha mãe, sempre com sentimento, mas sempre com uma determinada quilometragem, e ela acabou saindo dessa quilometragem e dessa rota que ela disse que ela iria. Então, indo na rodovia, na BR-101, aconteceu que um outro automóvel veio em alta velocidade e bateu atrás do carro onde estava ela e mais 3 mulheres. O carro em que ela estava capotou e virou. Uma das meninas saiu pelo carro, estava sem o cinto, usem o cinto de segurança, e acabou falecendo nesse acidente. Mas o mais interessante
é que aonde a minha irmã estava, o teto do veículo desceu até o banco. Mas algo mais impressionante aconteceu. O banco em que ela estava acabou descendo. Ou seja, a minha irmã ficou deitada no banco e então o teto do carro veio até o banco onde ela estava. Para alguns pode ser coincidência, para alguns podem ser as coisas é assim mesmo, por causa da dinâmica do trauma, eu estudei sobre isso, mas para nós foi o favor de Deus pelas orações que a minha mãe tinha feito para minha irmã, cada vez que ela saía de casa. Creia que Deus escuta as suas orações, independente de onde você esteja, independente da sua situação, Deus escuta a oração do justo. Quantas vezes nós não temos escapado de acidentes, não temos escapado de situações difíceis, não temos saído de pessoas violentas, porque Deus talvez está escutando a oração de alguém que está orando por você. Talvez sua esposa, talvez seus filhos, talvez o pastor, talvez a sua mãe, o seu pai, creiam, alguém está orando por você. A palavra de Deus é muito forte quando diz que nós temos que mostrar gratidão para as pessoas. Mostrar gratidão para as pessoas é reconhecer que elas são conectores divinas de sua vida. Talvez nós estamos aqui trabalhando, como começamos aqui a Jesus Vida, nós não tínhamos nada, nós nos reunimos, nós conversamos e começamos a obra. Algumas pessoas nos ajudaram, o nosso amigo Marcelo está aí, nos ajudou muito no início, forneceu todo o tipo de material para que pudemos fazer a salinha das crianças, mais o escritório, outros materiais que temos aqui. Em outras palavras, nós temos que orar ainda mais pelo nosso amigo Marcelo. Não para ele perdoar o aluguel todo mês, nada disso, mas que ele possa, de alguma maneira, continuar motivado na sua vida. Continuar prosperando, crescendo, tendo uma família feliz, próspera, animada e ter sempre os seus filhos no caminho. Mesmo que talvez ele não venha mais de Jesus Vida, não importa, mas nós sabemos que nós temos uma gratidão com ele, porque ele foi um dos conectores da formação da Jesus Vida. Mesmo aquelas pessoas que não estão mais frequentando, ou por algum motivo não quiseram assumir um compromisso diante de Deus, continuem orando por elas. Nós temos visto coisas impressionantes através da oração. Jesus sabia disso, e esse poder era ativado em Jesus cada vez que ele fazia um milagre. Você pode fazer grandes milagres em sua vida, apenas com a sua palavra, apenas dizendo para as pessoas, você vai conseguir. Eu sei que a situação hoje está difícil, eu sei que a situação está muito ruim, talvez a sua saúde está muito debilitada, talvez você tenha apenas algumas semanas de vida, eu não sei, mas sempre diga para essa pessoa que Deus está com ela e que Deus está fortificando a vida dela. Eu conheci um homem chamado Pastor Rubens, uma pessoa, já falei algumas histórias dele aqui na Jesus Vida, uma pessoa impressionante, eu gostava muito dele. Mas quando ele faleceu, ele tinha mais de 90 anos de idade. Muitas coisas que eu sei da palavra de Deus, eu aprendi com ele. É um pastor que veio dos Estados Unidos, ficou 40 anos servindo a Deus aqui no Brasil. Muito pouco falava português, mas ele tinha algo impressionante. O pastor Rubens, quando você falava para ele alguma coisa, exemplo, pastor, eu estou com dor de cabeça hoje, ele falava em seguida, você está com dor de cabeça, lembre a dor que Jesus sentiu quando colocaram a coroa de espinho na cabeça dele. Automaticamente, a minha dor de cabeça sumia na hora e não tinha mais dor de cabeça, simplesmente porque eu entendia que a dor que Jesus passou na cruz, sem culpa, era muito maior que as dores que eu sentia ou sinto hoje em dia. Pastor Rubens, mesmo em seu leito de morte, algumas horas da morte, ele estava motivado, estava feliz, porque ele sabia que tinha combatido o bom combate. Ele sabia aonde tinha chego com todo o seu trabalho para Cristo. Ele sabia e conhecia o poder da oração. Mesmo algumas horas antes de morrer, antes de partir com o Senhor, ele estava motivado e ainda motivando as pessoas que estavam ao redor dele. Continuem firme, trabalhando, você consegue. A palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte, diz que Jesus nos fez reis e sacerdote. Diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai.
A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. A palavra de Deus diz que Jesus nos fez reis. Por isso que nós falamos Rei dos Reis. Por que Jesus é o Rei dos Reis? Porque nós somos pequenos reis. A palavra cristão significa pequenos cristos. Como Jesus era rei, nós somos pequenos reis. Ou seja, Jesus hoje e Deus nos vê como reis da terra. Um rei tem todo o poder, um rei comanda várias coisas, um rei fala que os seus súditos fazem com que as coisas aconteçam. Acreditem que você, como um rei aqui nessa terra, você pode viver da melhor maneira possível, acreditando que acima de você existe um rei maior regendo a sua vida. Acredite e não duvide em seu coração que Deus está enviando grandes coisas para a sua vida. Não sei se financeiro, não sei na sua área de saúde, não sei se para a sua família, não sei nos seus negócios, mas eu acredito. E se você acreditar também e não duvidar, essas coisas acontecerão na sua vida de maneira impressionante. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,9, diz: somos uma geração eleita por Deus, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi eleito por Deus. Quando você é eleito, quando as pessoas são eleitas aqui nessa terra para serem prefeitos, presidentes e assim por diante, elas são colocadas em um lugar de destaque. E todos acabam olhando para elas, de baixo para cima. Não que nós devemos ser olhados de baixo para cima, soberbos, lá no topo, não. Mas nós é que devemos estar olhando sempre para cima, para o nosso Deus, que é o Deus Redentor. E olhando sempre em direção à frente para as pessoas que estão ao nosso redor. Falando, motivando-as, sendo felizes e prósperas e sabendo que não há nada nesse mundo que pode parar a vida delas a não ser o nosso próprio Deus. Quando você acredita nisso, quando você crê nessas coisas, então acredite, meu amigo, as coisas realmente acontecem. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tome posse do que Deus colocou no seu coração. Deus te deu um dom, não seja omisso com esse dom, faça grandes coisas com os dons que Deus te deu. Se você talvez trabalha em qualquer área da sua vida, faça da melhor maneira possível. Não fazendo a homens, mas como se você estivesse fazendo ao próprio Deus. E você vai ver que um grande peso vai sair de dentro de você. Talvez você está fazendo algo para alguém, poxa, estou lá trabalhando naquela casa, estou lá trabalhando para aquela empresa, mas eu não gosto do meu patrão, eu não sou muito chegado nele, ele tem me desapontado. Mas se você continuar trabalhando para o seu patrão, ou para as pessoas que você não gosta, então você vai ficar desmotivado. Mas se você for trabalhar para Jesus e para Cristo, sabendo, estou trabalhando para o meu Deus, então você vai ficar motivado, tranquilo, sabendo que você vai fazer da melhor maneira possível, não se importando que é para o fulano X ou Y, mas você vai fazer porque está fazendo para o próprio Deus. E você vai ser recompensado por isso, porque a palavra de Deus diz em Hebreus que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é essa passagem. A Bíblia diz lá em Hebreus, diz que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus vai te recompensar de alguma maneira, simplesmente porque você está vindo à igreja. Deus vai te recompensar de alguma maneira, simplesmente porque você está lendo a Bíblia todos os dias. Vai te recompensar porque você falou para alguém desse Deus que você acredita, sem medo, sem ter vergonha, sem impedimento algum. Você é livre, é único, é indivíduo, é exclusivo para Deus. Creia nisso. E grandes coisas, é uma questão de tempo, irão acontecer na sua vida. Quem crê nessa palavra hoje, diga amém. Amém. Vamos ao poder de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora que você ouviu a nossa pregação, eu quero convidar a você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus morreu há 2.000 anos atrás, enviado por Deus para que você fosse livre hoje dos pecados. Então você pode orar comigo? Senhor Jesus,
eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que Tu estás comigo em todo o tempo, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador, porque eu sei que não existe nada neste mundo que eu não possa fazer se eu estiver contigo. Eu acredito que você fez essa simples oração, acreditando no que diz Romanos 10:9, que se confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Creia nisso, que você hoje é um novo homem, é uma nova criatura. Em nome de Jesus, quero toda a felicidade do mundo para você, quero a sua esperança e a sua paz renovada, para que você seja grande também aqui nessa terra. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo. Nosso muito obrigado e até a próxima.